perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Olha, ela deve ter ação perfeita, ela deve completar a sua obra, que é a obra de aperfeiçoamento do santo. Tiago fala acerca de um aperfeiçoamento moral, aqui no versículo 14. E a perseverança em nós, ela nos habilita a resistir às tentações para nós desenvolvermos a santificação. Porque a santificação, ela é um processo. Existe a santificação, que é a santidade de Cristo. E existe a santidade como um processo, que é o trabalho do Espírito Santo, nos libertando do poder do pecado e transformando as nossas práticas e a nossa ética. Então, o Tiago ele fala acerca desse aperfeiçoamento. E existem 3 palavras nesse versículo 4 para falar sobre o aperfeiçoamento que a perseverança precisa completar em nós. Vamos ver aqui o versículo 4. Para que sejais aperfeiçoados, completos, sem lhes faltar coisa alguma. Existe a perfeição completa. Como que eu vou ter uma perfeição completa? Ninguém é perfeito. E pode ter certeza, você vai morrer nessa terra sem ser perfeito. Como que nós podemos ser perfeitamente completos? Nós só somos perfeitamente completos quando temos aliança com Cristo. Quando a justiça de Cristo está sobre nós. Quando nós estamos em aliança com Cristo Jesus. Quando o sangue de Jesus nos cobre. Nós temos a santidade de Deus sobre nós. Quando Deus olha para nós, não importa o que eu vejo, mas importa o que Deus está vendo quando Ele olha para nós. Quando Ele olha para nós, Ele enxerga a justiça de Jesus. Então nós somos perfeitamente completos somente em Cristo. E nós só vamos alcançar isso por meio da perseverança em seguir o caminho e a vontade de Deus. Segunda obra que a perseverança precisa operar em nós, versículo 4. E sejais completos. Completo significa a duplicação gradual das perfeições de Cristo em nós. Qual é o objetivo? Ser igual a Jesus. Essa transformação do caráter pela ação do Espírito Santo. Terceiro que ele fala, para que sem lhes faltar coisa alguma, sem haver nenhuma deficiência em vocês, ou seja, ajustados dentro do conceito bíblico. Aquele que pecava, não peque mais. Ou melhor, aquele que pecava já não sente mais prazer no pecado. Como Paulo mesmo falou, ele dizia: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. O que ele quer dizer com isso? Que ele não sente prazer nenhum. Ele peca, mas às vezes ele não quer pecar. E ele foge do pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, ele fala sobre a questão do pecado também. E fala: eu digo essas coisas, não para que vocês pequem. Ah, eu posso pecar então. Sou crente, então posso pecar. Deus depois é só pedir perdão, Deus vai me perdoar. Não. Eu não estou dizendo essas coisas para que vocês pequem, mas muito pelo contrário, é para que vocês não pequem. Mas se porventura vocês pecarem, tem um advogado diante do Pai que é Senhor Jesus, Cristo, o justo. Então nós não seremos mais deficientes. Por quê? Porque apesar das nossas dificuldades, Deus está aperfeiçoando em nós a sua obra. E nós já não temos mais prazer no pecado, mas nós temos prazer na lei santa e na presença de Deus. Quando eu tenho certeza que todos aqui, quando fala acerca de Deus, tem um temor e uma alegria muito grande só de pensar na existência do nosso Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Toda essa obra é resultado da perseverança. Lembrando, nunca haverá aperfeiçoamento, nunca haverá santificação, nunca haverá formação do caráter de Cristo em nós, e nunca haverá a prática da moralidade bíblica, e muito mais, se não houver as provações que nós temos, e se nós não perseverarmos quando nós fomos provados. Lembre-se disso. Tá? Você nunca vai alcançar nenhum desses benefícios se você não chegar até o fim da sua jornada. Você nunca vai alcançar a santificação se você não for perseverante. Você nunca vai ver a transformação de Deus na sua vida se você não for perseverante. E o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que você vai olhar para trás e falar assim: não mudou nada.
Por quê? Porque não perseverou. A minha vida não mudou nada, continuo com os mesmos problemas. Por quê? Não perseverou. Então não vale a pena ser cristão. Me decepcionei com evangelicalismo. Por quê? Porque não perseverou. A culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa não é de ninguém. A culpa é de você que não teve capacidade e decisão para perseverar e ir até o fim da sua caminhada. Então, sem perseverança, você não vai ver nada. Nós precisamos perseverar. E por último, Tiago nos apresenta 3 chaves para nós atravessarmos as provações. Primeira delas, lá no capítulo 1, versículo 5. Vamos ver juntos? Nós, em falta de sabedoria, peça a Deus que concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Existem 3 coisas que nós precisamos para atravessar as provações que está dentro desse texto. Primeira delas é oração. Peça a Deus. Você vai pedir como? Orando. Segundo, você vai precisar de fé. Peça com fé, porque sem fé você não vai receber nada de Deus. Terceiro, você vai precisar de sabedoria. Por que você precisa de sabedoria? Você pode falar, oração eu até entendo, né? Porque eu não vou conseguir parar de orar diante da dificuldade. Né? Fé eu também entendo, porque eu preciso crer que Deus vai fazer, senão eu não vou orar. Né? Agora, para que eu vou precisar de sabedoria no meio da minha aprovação? Você vai precisar de sabedoria, primeiro, para você ter uma visão mais ampla dos benefícios futuros da sua atual aprovação. O que Deus vai fazer lá na frente? Segundo, você vai precisar de sabedoria para que você possa entender o que Deus está mudando agora em você. Terceiro, você vai precisar de sabedoria para saber como agir no dia da aprovação. Porque no dia da prova, muita gente se precipita e perde o que já conquistou antes. Então você não pode se precipitar, você precisa ter sabedoria. Toda a vida cristã ela tem que ser regida pela sabedoria. Por isso o texto fala, se alguém tem ausência, falta de sabedoria, peça a Deus que Ele não vai deixar de dar para você, mas peça com fé. E nós precisamos de fé por quê? Porque sem essa, nós não recebemos nada de Deus. Mas com a fé, nós apagamos os dardos inflamados de Satanás. Nós precisamos perseverar na oração. Por quê? Porque pela oração nós seremos fortalecidos. Irmãos, Jesus quando foi para a crucificação, ele saiu da ceia que ele teve com seus discípulos, depois ele foi para o Getsemane. E ele foi orar. E o que ele pediu para o Pai? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O que ele estava querendo dizer com isso? Vamos tirar a figura de linguagem e vamos traduzir por uma linguagem que nós venhamos compreender. Pai, se for possível, não me deixa ir para a cruz, porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou ter forças para chegar até lá. Já está sendo dolorido demais. É um peso grande demais. Eu acho que eu não vou conseguir. E tem vezes que a gente chega na oração desse jeito. E tem vezes que a resposta da oração vai ser a mesma que Deus deu para Jesus. Você vai ter que ir. Ou seja, eu não vou mudar o seu quadro. Eu não vou mudar a sua situação. Você vai ter que passar por isso. E nós vamos receber essa resposta. Por isso que nós precisamos do quê? Da oração. Porque Jesus saiu com uma resposta que ele não queria. Mas ele saiu fortalecido. A oração ela vai nos fortalecer. Como é importante a oração. Você vai se ajoelhar e até mesmo quando Deus disser não para aquilo que você está pedindo, você vai se sentir forte. Você já passou por essa experiência? Eu já passei. Assim, já me ajoelhei, já orei e falei assim, olha, Deus falou para mim que não vai fazer do jeito que eu quero, mas eu estou sentindo uma confiança. Eu estou sentindo tranquilo. Deus está me dando tranquilidade. Então, a oração, por que ela é importante no dia da aprovação? Porque a oração primeiramente, ela vai te dar fortalecimento. A oração, ela vai renovar a sua fé. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus não vai me abandonar. Eu creio que Deus está comigo nesse momento difícil. Ele vai renovar a sua fé para que você passe e atravesse o que você tem que passar. A sua oração vai ampliar a sua visão. Ele vai mostrar o que Deus está fazendo. Quantas vezes eu já parei para orar e Deus mostrou, olha, lá na frente. Então, espera, persevera, porque você vai alcançar. E através da oração,
que nós temos as nossas necessidades supridas. Então, às vezes, ele não muda o quadro do jeito que a gente quer, mas ele vai acrescentando coisas para nos dar recursos para que nós possamos continuar e ir até o fim. É através da oração que nós chegamos até o fim dos nossos objetivos, até as nossas metas. E é através da oração que nós invocamos a ação do Senhor na terra e que nós vemos os seus milagres acontecendo. Nós precisamos de todos esses elementos no momento da nossa provação. Aprenda a enfrentar as provações da vida com alegria, pois por meio dela nós alcançamos crescimento, maturidade, transformações que sem as provações nós não teríamos. É necessário que nós aprendamos a perseverar, porque sem a perseverança você nunca verá Deus completar a obra em sua vida e por fim perderá o ânimo e Satanás terá a oportunidade de roubar a sua fé. Ore muito sem cessar para ser fortalecido. Permaneça ancorado na fé, sem perder a viva esperança em Cristo Jesus. Peça sabedoria para não se precipitar no dia da adversidade e perder o que você já conquistou nessa nova vida em Cristo. E que Deus te abençoe.